O seu cérebro está literalmente derretendo essas antigas conexões para construir novas, focadas em duas coisas super importantes para o seu bebê se manter vivo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Lâmpada do Sono. Hoje nós vamos tocar numa ferida que muita gente finge que não existe. Nós mapeamos as perguntas que vocês mais nos enviaram no último evento e uma delas disparou. A pergunta foi exatamente essa. Luísa, às vezes eu olho no espelho e só vejo a mãe do fulano. Onde a mulher que eu era foi parar? Para responder essa pergunta, Luísa, que é neurocientista, designer de ambientes de desenvolvimento e mãe de 3 e principalmente minha esposa, está aqui para falar de maternidade comigo e trazer a luz que a gente queria ter tido 10 anos atrás, antes da gente ter a nossa primeira filha. Exatamente. E talvez quem esteja nos ouvindo agora já tenha sentido aquele aperto no peito quando vai escovar os dentes e se olha no espelho. E é possível que você sinta que a sua essência está coberta por uma névoa. Essa névoa, eu vou te contar o que é. Se chama exaustão. A culpa logo sussurra. Eu deveria estar mais feliz, eu tenho saúde, eu tenho meu filho, por que eu me sinto tão vazia? E do lado de cá, como marido, eu posso dizer que a gente percebe que tem alguma coisa que não... que a gente vê que ela está dedicada, ela está feliz que está com a criança completa os dias dela, mas parece que a pessoa que a gente conhecia vai sumindo aos poucos. Luísa, como neurocientista, o que acontece dentro da cabeça de uma mulher para sentir que ela desapareceu? Antes de eu entrar nessa questão, eu vou falar uma questão anterior a essa, que é muito estudado, né, numa escola americana, se eu não me engano é Harvard, que eles estudam a felicidade. Então, muitas vezes, felicidade você põe como um ponto no mapa, né? Você põe assim, ó, quando eu tiver aqui nesse ponto, quer dizer, quando eu tô lá solteira, quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, daí você casou, tem, claro, as alegrias do casamento, mas todo ônus tem um bônus, né? E todo bônus tem um ônus. Quer dizer, você paga algo para ter algo. Então, quando eu escolho casar, eu escolhi não estar com qualquer pessoa em qualquer momento, sair ficando por aí, foi isso que eu escolhi, né? Ainda mais que eu sou católica, então, dentro do nosso casamento, a gente decidiu seguir, né? A família em conserva aí, que tá bem na moda, né? A família em conserva. Então, a gente decidiu por isso. Então, isso tem um ônus. É o ônus de eu escolher casar e ser fiel a alguém, né? E, entre outros ônus do casamento, né? Que se você tá dentro de um, você sabe muito bem quais são, né? Às vezes, 5 minutos antes de fazer um podcast, você tá irritadíssima com sua esposa, né? Tá tudo maravilhoso. E daí você tem que dobrar o seu torcer e pedir desculpa, né? E ele tem que pedir desculpa pra você ajuda ele a pedir desculpa. Olha, tá na hora de você pedir desculpa. Né? Ó, me desculpa, mas tá na hora de você pedir desculpa. Então tem vários ônus e bônus que com outros relacionamentos você não vai ter. Com um relacionamento que não é sério, você não vai ter. Então esse pontinho lá no mapa, né? Ser feliz, daí empurrado mais pra frente. Não, agora, quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu filho, eu vou ser feliz. Quando eu estiver em tal posição no meu emprego, eu vou ter feliz. A mesma coisa com a universidade. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir o tal emprego, eu vou ser feliz. Não, mas quando eu abrir a minha empresa, eu vou ser feliz. E daí você vai empurrando esse pontinho pra frente. Então, quer dizer, a felicidade não é um ponto que se chega. Mas é uma decisão. E isso tem que ficar bem claro. Não é? E estar feliz não quer dizer que está tudo dando 100% certo o tempo todo. Mas, aqui no caso do que acontece, que você pediu da neurociência, na mulher tem ainda uma coisa mais específica, para a mulher não estar sentindo toda essa felicidade, e às vezes está nessa confusão. Eu me sinto feliz com meu filho, mas me sinto triste porque eu não me vejo, né? Então, porque a medicina demorou muito para nos provar uma palavra mágica, chamada matrescência. A neurociência hoje já provou, através de ressonâncias magnéticas, né, que o cérebro da mulher, ela sofre a segunda maior remodelação da vida humana durante a gravidez e o pós-parto, só perdendo para a adolescência. Só
que ainda existe um detalhe aqui, que depois a gente vai falar sobre isso, mais para baixo, né? Que lá na adolescência você dormia bastante, aqui não. Mas continuando aqui a questão da neurociência e da matrescência, existe uma poda neural. E às vezes, principalmente nos Estados Unidos, as mulheres têm muito esse medo do cérebro da mãe. A tradução literal é esta: o cérebro materno, o cérebro da mãe. A gente não usa muito essa expressão aqui no Brasil, o cérebro materno, o cérebro da mãe, para dizer sobre aquela mulher que está meio esquecida, que às vezes, esses dias eu vi até um vídeo da Carol Borba, maravilhosa, se a gente puder eu vou pôr a cena aqui, que ela tá, chave aqui, não sei o que, aqui, e não sei o que já é o cérebro da mãe, não sei o que, aqui, e daí ela vai saindo, daí você vê que ela tá sem calça, quer dizer, ela lembrou de tudo, a mãe depois de ser mãe, né, tipo, faz o checklist, daí quando vê ela tá saindo sem calça. Então, é sobre esse cérebro, esses esquecimentos de coisas assim, meu Deus, base. E o pior é que é exatamente assim, porque se você é mãe, você sabe que é assim, tá? Mas essas podas neurais, elas têm uma função. Pra você ficar esquecida, Luísa? Não. O seu cérebro está literalmente derretendo essas antigas conexões para construir novas, focadas em duas coisas super importantes para o seu bebê se manter vivo: empatia e vigilância. Então o teu cérebro está totalmente focado, por causa dessas podas neurais, para ficar empática, que daí é aquela mulher que sabe que o bebê está chorando porque está com fome, porque você está com sede, porque está com a fralda suja, porque quer colo, porque quer dormir. E olha, nem sabemos todos, porque muitas vezes você fica assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que foi o caso do nosso segundo filho, que eu fiquei 3 meses dormindo na poltrona. Então, até descobrir por que aquele menino chorava tanto. Mas descobri. Então, nesse momento, o cérebro está focado nessas duas coisas: empatia e vigilância, para manter o bebê vivo. Você não está enlouquecendo, você não está esquecida, você está em metamorfose. Você está deixando de ser lagarta e virando a maior borboleta do pedaço, minha querida. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei encantada como é aí que a gente fala da intuição feminina. Recapitulando, tem aquele livro do estudioso do Harvard, o Shaw Anchor, que ele fala que felicidade, as pessoas, desde criança, quando eu tirar a nota 10 eu vou ser feliz. Ele vai empurrando pra frente. Quando eu tiver o meu emprego eu vou ser feliz. No fim de semana. Quando chegar no fim de semana eu vou ser feliz. E tá procurando fora, ao invés de procurar a felicidade no caminho. Tem aquela frase famosa, que a felicidade não está no fim, mas no caminho. É durante a busca que você está fazendo que você tem que se sentir feliz. E outra coisa que a gente estava falando também muito importante é dessa ressonância magnética, né? Que o estudioso que falou da ressonância, ela fala assim, é como se fosse um escultor retirando aquilo que não é mais pedra, mas agora começa a ser uma bela obra de arte. Exatamente. Então é como se fosse um poder que a pessoa está ganhando, mas ainda está aprendendo. Que nem o Homem-Aranha nos filmes, aprendendo a lidar com os novos poderes que ele tinha e ele não sabia como é que funcionava. Então fica aquela confusão. E para os homens entenderem, porque eu acho que é muito importante os homens entenderem, porque a mulher, ela tem uma mudança nessa fase e acaba levando até alguns divórcios por causa disso, né? Muitas pessoas divorciam após o primeiro filho, porque não compreendem essa mudança que está acontecendo na esposa. Na verdade é que ela está adquirindo novos superpoderes, como eu disse, e esses novos superpoderes, né, da mulher na intuição feminina, aí, né, principalmente quanto ao bebê, faz com que ela também esteja se descobrindo, né? E em meio à exaustão, e é por isso que você não está se identificando com quem você era, né? Fica muito difícil, né? Pense, o Homem-Aranha super cansado, sem poder dormindo picadinho, tendo que descobrir aqueles poderes novos, né? Sem a Tia May limpando o quarto dele, sem a Tia May tendo que trabalhar, comida, cuidando do bebê. E cuidando do bebê. Tinha que ter a versão metaverso da Mulher-Aranha mãe, pra mostrar bem isso aqui, da matrescência, né? Daí, nossa, seria exatamente,
Esse símbolo que você trouxe, fantástico. Eu acho que é perfeito para isso aqui, para matrescência. É perfeito. Exatamente. Então não é uma coisa ruim, né? Ele se torna um herói por isso. Outra coisa é a questão da mãe, que quando você está na adolescência, você passa pelas mudanças hormonais, você tem uma família, você tem um ponto de apoio, mas quando você é mãe, você é o ponto de apoio, você é a base. E se não tiver uma rede de apoio, fica muito mais difícil, né? Exatamente. Assim, eu tive vamos dizer assim, não a sorte, né? Porque eu vejo que também foi fruto do que eu busquei, não é? Quando eu busquei, né, um relacionamento, né? A minha oração é que eu encontre um homem de Deus, né? Eu não podia assim, eu quero um loiro alto, bonito, sensual, apesar de que eu queria um homem exatamente como o Alan é. Cabelo assim, quando passa a mão no cabelo dele, que eu acho lindo. Não passa, não. Eu tenho ciúme. Tô brincando, não tenho ciúme. Mas eu, com o meu cabelo cacheado, né? Eu achava lindo o homem com o cabelo que ele passa assim a mão e o cabelo cai na franja, assim, na frente do rosto. Então, tudo que eu queria num homem, um Alan tem. Mas o meu pedido a Deus era esse. E quando eu conheci o Alan, ainda confirmei com Deus, assim, é esse? Porque se for esse, daí eu topo casa, não? Então vamos procurar outro já, que eu não vou parar aqui, eu não vou ficar perdendo tempo. Né? Então, me perdi. Será que é o cérebro de mãe? Me perdi. Eu tava voltando. Então, eu tive a sorte, a gente tava falando de rede de apoio. Eu tive a sorte, entre aspas, né, de ter o Alan, que é um homem que ele sempre participa. E muitas vezes ele até me deu toques de coisas que eu não estava deixando ser ajudada, né? E eu não me atentei a isso, tá? E eu me arrependo. Porque foram erros meus, mas a gente vai falando isso mais pra frente, que eu quero também pôr, né, os nossos erros aqui, porque pode ajudar outras pessoas, né? A gente também teve a sorte de poder contar com a ajuda da sua mãe na rede de apoio da nossa primeira filha, né? Olha, a gente teve a ajuda de várias pessoas. Tinha uma pessoa que fazia faxina para mim, que me ajudava. Teve uma amiga da minha mãe que ia à minha casa me ajudar quando a minha mãe não podia, porque minha mãe estava trabalhando fora, viajando, né? Ela não podia vir, essa amiga da minha mãe me ajudar, né? A mãe do Alan ajudava, né? Então, assim, a gente teve uma rede de apoio. E a gente foi muito, muito grato por essa rede de apoio, assim. A gente realmente, acho assim, eu tinha muito isso, não quero ajuda de ninguém, eu quero fazer tudo sozinho. E eu tive que aprender a ser ajudada. Eu tive que aprender isso. E não é fácil. Para quem não quer fazer tudo sozinho, não, eu faço, eu dou conta, eu consigo, eu posso. Daí você se vendo frágil. E é difícil ser frágil, né? É difícil ser vulnerável. Então foi uma coisa que eu tive que aprender. Então a rede de apoio é muito importante e a gente teve rede de apoio. E também eu tinha um Alan que me auxiliava, né? E não só ajudava, porque marido não ajuda a gente, marido faz junto, que é diferente, ele não fez junto o filho, então o marido faz junto, né? Então esse negócio de ajudar, então, né, não faz sentido. É como se o sistema operacional antigo estivesse sendo desinstalado, mas o novo ainda está carregando? É assim que funciona o cérebro? É exatamente assim. E é aqui que eu gosto de usar a imagem do eclipse. A maternidade é como um eclipse solar. A sombra, né? Então vamos pensar que aqui é a lua, que é o sol que está brilhando, né? Quando você tá antes de você engravidar, porque você engravida, já começa os hormônios, né? Vocês sabem. E daí, então vem, né? O eclipse, então a lua vai vindo e ela vai se pondo na frente do sol, né? E daí vai começando a ficar escuro. Então a sombra imensa do cuidado, da amamentação, daquela noite sem dormir, encobriu a mulher que você é e quem você está se tornando também, tá? E quem está aí nos ouvindo e que está nessa escuridão, você não deixou de existir. O sol, a sua identidade ainda está lá atrás, intacto. O brilho não sumiu, ele só está coberto temporariamente. Os vídeos que a gente viu, era uma médica explicando e uma mãe olhou para a médica e falou: "Estão passando pela puberdade de novo, é isso?" Só que
na puberdade, como você tinha comentado, as adolescentes e os adolescentes dormem muito, descansam muito para poder conseguir que o corpo assimile essas mudanças. Na maternidade, quando os bebês às vezes acordam mais do que a gente gostaria e fica sem sono, como é que fica a situação da mãe? Essa que é a grande virada de chave. Você já pegou o ponto assim crucial da matrescência. Na nossa adolescência, a primeira grande mudança cerebral, né? O que a gente fazia? A gente dormia até meio-dia, se possível, né? Porque o cérebro precisa do sono profundo para consolidar essa nova identidade. Agora, na matrescência, a mulher passa por essa revolução biológica dormindo em picadinhos, no geral, porque não é ensinado que a mulher possa dormir mais do que 40 minutos, né? Então, daí o que acontece? O sono é um momento em que o cérebro limpa o lixo metabólico, organiza quem nós somos, organiza as memórias. Quando você não dorme, o seu sistema límbico trava no modo sobrevivência. A exaustão congela a sombra do eclipse, lembra o eclipse? No lugar. Então, aquela escuridão permanece. A mulher não consegue se reconhecer porque o cérebro dela não tem energia para processar essa nova vida. E ela só tem energia para manter o coração dela batendo e o do bebê vivo. Ela está realmente estressada. Você tinha comentado lá de uma propaganda de chocolate, que quando a mulher está nos dias, o sujeito já tira o chocolate do bolso e dá para a pessoa. Uhum. Mas é como se a gente tivesse que, antes de ter um bebê, de ter um bunker com a comida, com a iluminação, com todos os pré-preparos para essa fase de a gente fala dessa família em conserva, né? Se vista de fora é uma lata de família sorridente, mas por dentro é uma guerra. Tem muitas coisas acontecendo que para uma família se manter... Não é não digo uma guerra. Sabe o que é? É o combate bom combate. Não é internamente uma guerra, mas é a igreja militante, que é o que a gente crê, né? Então, dentro da família, óbvio, para a gente tirar um brilhante, para a gente tirar lá, o que acontece? Você vai ter que lapidar, né? Essa pedra, essa esmeralda, você vai ter que lapidar ela. Então a família é essa pedra bruta quando ela começa, e você vai lapidando. Todo relacionamento, marido e mulher, é essa pedra bruta, e vocês vão se lapidando, a gente vai se lapidando, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais belo se a gente sabe se lapidar, né? Se a gente tem as crenças que nos ajudam a fazer essa lapidação de uma boa forma. Porque se eu tenho crenças, e hoje na neurociência, né, é muito importante ter boas crenças, não estou nem falando de religião aqui, gente. De valores. Valores, né, e bons valores e boas crenças que vão ajudar a sua mente, né, isso vai fazer com que você se desenvolva humanamente de uma forma melhor e com mais êxito. E dentro da família, em conserva, a gente vê, né, e isso é provado em vários estudos científicos, que temos bons valores e boas crenças que ajudam nisso. Então, o que acontece é que esse cérebro, né, ele vai passar por essa transição, por essa dificuldade e com mais facilidade, né, quando você tem bons valores e boas crenças. Não quer dizer que você não vai passar por problemas. Não quer dizer que toda a família passa por problemas, seja ela de qualquer tipo, não é? Mas quanto você vai conseguir, né, caminhar e como você vai conseguir enfrentar esses desafios pode ser mais fácil ou mais difícil, demorar mais tempo ou menos tempo, né? Então, se fosse para dar um conselho para quem está ainda na fase de gestação, que a mãe, principalmente para o marido, olha, sua mulher vai passar por uma mudança biológica muito grande,
Ela não vai se reconhecer no espelho e você não vai reconhecer sua esposa nesse momento. A gente viu um vídeo muitos anos atrás de um casal lá Eu lembrei de uma frase que às vezes eu pensava. Um monte de velhinhos conversando, 4 homens que estavam casados todos eles deviam ter uns 80 anos e estavam casados há uns 40 anos cada um, assim, e eles falando sobre matrimônio. E eles falam assim, você vai ver o jardim secar, murchar, mas você vai ver o jardim crescer novamente. Então você tem que ter essa bondade de tratar o jardim, mesmo que ele não tenha nada, mesmo que ele pareça morto, mas você vai ver que as flores vão retornar e o jardim vai crescer bonito novamente. Então vão ter algumas dificuldades nesse período que a pessoa não está dormindo, está muito estressada, está naquela, em inglês eles chamam de 3 Fs, né? Fugir, flee, lutar, fight, ou congelar, freeze. Então você vai ter esse estresse atrapalhando nesse momento. O que você diria para você e o que você agora diria para o seu marido 10 anos atrás? O que eu diria? Olha, 10 anos atrás, porque se fosse há 6 anos atrás, já não precisaria dizer, porque eu estaria dormindo muito bem, apesar de ter um bebê recém-nascido, né? Porque a gente aprendeu a dormir muito bem, ter boas noites de sono com um bebê recém-nascido. Então, um cérebro em modo de sobrevivência não tem tempo para pensar em hobby, em autoestima ou vaidade. Ele só quer sobreviver. Mas, né? Para você que está aí exausta com o bebê no colo, ou para você que está acompanhando alguém que está exausta com o bebê no colo, né? O que nós precisamos é abrir uma fresta de luz nesse eclipse. Enquanto a gente ajusta, né, o sono da casa, que é o que vai empurrar a sombra do eclipse de vez e tchau, eclipse, tá? Eu quero que você faça um exercício de neuroplasticidade hoje. Tá? Isso vai dar um pouquinho de luz nessa identidade toda, nisso tudo que está acontecendo. Mas o ideal é que você consiga ter boas noites de sono. E explicando, obviamente, gente, com um bebê recém-nascido eu dormia, né? Dormia. A cada 3 horas eu acordava, não a cada 45 minutos, como tem acontecido com a maioria das mães, né? Claro que a cada 3 horas eu acordava, dava mamar e ele voltava a dormir logo após mamar. E eu dormia mais 3 horas e assim mais 3 horas e daí eu levantava. Eu estava dormindo esses 3 momentos durante a noite, tá? Com um bebê recém-nascido. Estou falando aqui principalmente aquelas mães que estão de hora em hora acordando ou que tem um bebê que já é grande e acorda de noite, né? Porque eventualmente, é claro, um filho vai acordar de noite. Eventualmente isso vai acontecer, mas diariamente não é e não deveria ser o normal. Infelizmente está normatizado, mas não é o normal, tá? Então, o que você vai fazer hoje para abrir essa frestinha de luz, tá? Escolha só 10 minutos do seu dia. É possível encontrar 10 minutos do seu dia para fazer algo de total inutilidade materna. Não é tomar um banho rápido ou lavar uma mamadeira, tá? Não é para fazer nada sobre maternidade e nem é para sair correndo tomar um banho. Não é isso. É colocar o seu fone de ouvido, ouvir a música que você amava antes de engravidar, antes da gravidez, e tomar um café ou um chá olhando para o céu. Respirar fundo para você dizer para o seu sistema nervoso: a sombra é grande, mas eu sou o sol, eu ainda estou aqui. Essa pequena quebra de padrão começa a avisar para o seu cérebro que o perigo está passando. Isso baixa o cortisol, vai ajudar não só o seu sono, mas o do seu filho, porque ele também sente esse cortisol, porque os bebês captam tudo, né? Esse é só um primeiro passo para te ajudar hoje, mas o melhor é que você caminhe para noites de sono mais completas, tá? E a partir ali dos 3 meses,
não é? Conforme a criança vai crescendo, dos 3 aos 6 meses, às vezes já dá para pular uma mamada da noite, né? Então você já consegue dormir 6 horas seguidas. Depois disso, lá pelos 9 meses, já dá para não ter a mamada das noites e a criança dormir, porque isso também faz bem para a criança e para o desenvolvimento total dela, né? Eu fico encantada com o Emanuel, porque ele até quando veio o Covid, porque ele nasceu em 2019, em julho de 2019. Quando veio o Covid, ele teve Covid. Mas ele teve como se fosse uma gripinha, assim, muito, muito leve. E foi a única vez que ele ficou doente, né? Que eu tive que levar ele ao médico até ele entrar na escola. E quando ele entrou na escola, a primeira vez que eu tive que levar ele ao médico foi porque quebrou um braço. Eu nunca tinha que levar ele ao médico por causa de gripe, por causa de resfriado, porque ele sempre dormiu super bem, né? E porque a gente aprendeu isso. Então, porque o sono, ele é o maior momento de limpeza do organismo, das tuas células de imunidade trabalharem e fazerem com que o seu corpo resolva tudo sozinho sem precisar ficar doente. Porque os vírus estão no ar no tempo todo, as bactérias estão no ar no tempo todo, não é? Mas no sono, regular o sono, é você ir menos ao médico. Você tem muitos estudos científicos sobre saúde e sono. Limpeza de célula cancerígena, pressão, infarto, tem muitos e muitos e muitos estudos. Perfeito, o que faz... É verdade que essa fresta de luz só vai virar um dia ensolarado quando as noites voltarem a ser noites. Você tem toda a razão. E nenhuma mãe devia aceitar a exaustão como destino. Porque a gente aceitou isso. A gente aceitou isso 2 vezes. Como, é assim mesmo, maternidade é assim mesmo. Até que a gente foi aprendendo. A gente foi entendendo, né, as coisas, porque também passou um ciclone por nós. Por vários motivos a gente foi entendendo. E isso é natural nos primatas do geral, né? O primeiro filho você está mais tenso, né? Mas não precisa ser assim quando a gente tem informação e eu posso, né, passar as minhas dores, né, os meus erros e falar, olha, dá para consertar assim, você não precisa passar isso com o seu primeiro filho que eu passei com o meu primeiro para o meu segundo, né? Os primatas têm que aprender com os próprios erros, a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Lá o gorila, o macaco, né? A gente estava estudando algumas questões de sono a respeito de estudo científico com animais, né? E a vida dos animais, dos mamíferos, e eles aprendem tendo os filhos. Nós podemos aprender uns com os outros, né? Eles só podem aprender quando eles têm. Imagina, ninguém pudesse dizer nada sobre maternidade. De repente você nascia, você nem sabe que está grávida, né? Ia ser super complicado isso. Então, imagina. Então, a gente tem essa facilidade. Que bom, né? Então, mas é perfeito o que você falou, Alan. Porque o que faz o eclipse ir embora definitivamente é o descanso. Quando o sono volta, a vida volta a girar. E a mulher que ressurge depois disso é muito mais forte. Gente, eu tava com 3 crianças. Uma delas era bebê, era uma escadinha. A Maria tinha 3 e 6 meses, o Miguel tinha 1 ano e 8 meses e eu tava com um recém-nascido. E a minha vida funcionava. Eu trabalhava com o Emanuel no canguru. A vida rodava. Com 3 filhos eu conseguia, porque eu não conseguia com uma. Então, se você quer aprender a ajustar não só, né, o ambiente, mas a biologia do seu filho, para que o sono volte a reinar na sua casa, nós vamos aprofundar tudo isso nos próximos encontros, nos próximos podcasts, mas eu quero fazer um podcast especial, uma aula, tá? Se você acompanhou a gente até agora, não esqueça de curtir e compartilhar com aquela mãe que está precisando ouvir isso. E com aquele pai que está precisando entender o que está acontecendo com essa mulher. Né? Porque não só questões hormonais estão acontecendo no seu corpo, mas o seu cérebro mudou de estrutura. Né? E mais do que isso, né? Se a gente está falando de família em conserva, já tem estudos de que tem mais divórcio do que casamento hoje em dia. Infelizmente. E além disso, tem estudos sobre a quantidade de divórcio que acontece depois do primeiro filho. Isso mesmo, e se você cansou de viver na sombra desse eclipse, o link para se inscrever no nosso evento gratuito tá aqui na descrição desse episódio, tá? E eu quero deixar aqui para as mães uma palavra, tá?
O descanso tem muito a ver, para mim, né? É um símbolo do descansar em Deus. Então, a primeira coisa que eu acho que toda mãe, né, deve fazer é isso, é descansar em Deus, entregar. Entregue o seu sono para Deus. Entregue essas horas que você está passando ali com o seu bebê, que estão difíceis, que está na exaustão extrema. Entregue para Deus, né? Porque, como dizia o próprio Deus disse ao confessor do Padre Pio. Né? Quando você entrega a Deus algo, é muito mais do que 1000 orações. Então entregue o sono do seu filho, da sua criança, né? A sua exaustão a Deus. Eu tenho certeza que algo já vai mudar aí. Então estamos encerrando esse nosso episódio. No próximo episódio nós vamos falar sobre um tema bem complexo que é a cama compartilhada. Usaram-nos a cama compartilhada. Devemos ser como os mamíferos, ficar agarrados com os nossos filhos ou não devemos? O que nós devemos fazer? O que a neurociência fala disso? O que a neurociência fala disso, né? Então até o próximo episódio. Fiquem com Deus. E sejam luz. Até a próxima. Até a próxima.